Tá? Hoje nós estamos recebendo aqui a Cristiane Romano, né? Está falando para nós um pouquinho sobre o trabalho dela, né? Um brilhante trabalho, e acho que não vamos nem ter tempo para falar de todo ele, mas realmente o pessoal que quer conhecer, é um trabalho muito bacana, muito interessante. Ô Cristiane, hoje você tem uma equipe ou você trabalha sozinha? Quais as pessoas que fazem parte da sua equipe? Tem uma equipe grande? Sim, né? Eu tenho uma equipe que eu tenho uma fonoaudióloga, que é a Rafaela, que trabalha com a parte de fala, de linguagem, que as crianças, ela atende mais as crianças. Eu tenho vários parceiros que trabalham, por exemplo, eu tenho redação científica. Eu tenho uma pessoa que, vamos supor que a empresa quer um trabalho de redação científica, redação empresarial. Aí eu já tenho uma parceira que faz esse trabalho. Eu tenho vários parceiros em Goiânia. A gente tem eu tenho uma parceira que é dona da Up Soluções, que lá a gente trabalha com vários cursos em parceria. Eu tenho uma assessoria de imprensa, que é um estagiário que faz. Tá? E tem também secretárias, recepcionistas. É uma equipe que está crescendo. Nós estamos pequenininhos, mas que a gente vai crescendo, vai fazendo um trabalho bem legal. Agora, hoje em dia, a gente faz muito parcerias. Então, quer dizer, eu entendo de fono, de comunicação, aí tem você que é jornalista, que vem com assessoria de imprensa, aí tem o outro que é TI, que então cada um tem a sua, tem seu papel, sua função. Hoje, a gente só cresce assim, né? Fazer o que é bom pra gente, o que a gente é bem, e delegar o resto. O que a gente não conseguir fazer, a gente passa para outras pessoas para fazerem. Que aí o trabalho fica muito bom. Então, sempre assim, a gente tentar juntar, fazer uma equipe legal. Eu vou entrar num assunto com você que eu sempre gosto de falar desse assunto, e acho que você é uma pessoa que pode falar muito bem, que é a questão da evolução dessa comunicação. Nós estamos falando muito em comunicação, e a gente, desde quando a gente estuda a comunicação, a gente sabe que houve uma evolução muito grande nos últimos anos. Né? A comunicação veio de vários séculos, mas foi realmente no final da década do século passado que houve realmente o grande boom da comunicação com as diversas ferramentas que surgiram. Né? Então, na sua visão, o que de bom e o que de ruim houve com essa, vamos dizer, se poderíamos dizer, excesso, a informatização, e que houve a grande enxurrada, né, de informação no mercado, não é isso? Isso me preocupa um pouco, porque o que acontece? Hoje, você entra na internet e você tem tudo. Eu estou falando aqui de voz, enquanto nós estamos falando, tem pessoas pesquisando, porque hoje as informações estão aí. Agora, a forma de comunicar essas informações que é o perigo, que é o problema que a gente chama hoje. A gente tem que gerir essas informações, a gestão dessas informações. Então, hoje, uma grande empresa, se deu uma crise, teve um problema, uma crise na empresa, se ela não souber como comunicar isso à imprensa, ela pode ter um problema muito sério. Então, esse excesso de canais, então tem que ser muito bem administrado. Quer dizer, hoje você tem excessos de formas de comunicação, você tem um computador, você tem a televisão, você tem tudo. Hoje a mídia, não acontece alguma coisa na hora, já está ali online. Então, o que me preocupa é a falta de tempo e a falta de gestão desse conhecimento, dessa informação. Porque às vezes a pessoa pensa que já sabe muito. Então, assim, eu fiquei muito feliz esse final de semana quando eu fui para São Paulo ministrar um curso de comunicação em situações de crise, e eu trabalhei a parte de performance comunicativa no momento da crise. Então, um dos meus maiores, das pessoas que estavam assistindo, psiquiatras, tinha também intensivistas, cirurgiões, médicos que lidavam com notícias ruins, que não tinha que dar notícia no momento ruim, né, de um luto, de uma morte de um paciente. Então, olha só que legal, a humildade deles num curso de comunicação para aprender como falar isso melhor com seus pacientes. Quer dizer, fazendo um link do que você está falando, às vezes a pessoa, sou médico, para que eu vou
buscar informações, tá bom, já sei muito. Eu tenho internet, eu tenho ensino à distância, eu tenho um monte de coisa, tem um monte de ferramenta, um monte de informação. Mas a pessoa tem que voltar um pouco, sabe? O contato entre pessoas. Então, isso está faltando, que é o contato, é você ter a sintonia com o outro, com o funcionário, com a empresa. Hoje, muitas empresas já fazem reuniões por videoconferência. E aí, como é que vai ficar esse contato? Como é que vai ficar a comunicação? Acontece muito que às vezes eu vou ministrar aulas fora daqui, em outros lugares, assim, aulas mesmo em graduação, em pós-graduação, e eu vejo muitas pessoas com o computador na frente, já cortando a empatia, cortando a sintonia. Então, a gente tem que voltar um pouco, sabe? Isso me preocupa. Quando você falou que estava em Belo Horizonte fazendo o congresso das mídias, isso é muito importante. Mas você pode ver que hoje as mídias estão perdidas de quantas informações e não sabem como administrar essas informações. Então, a minha preocupação hoje é isso. É essas informações e a forma como elas são passadas. Respeita o ser humano está sendo respeitado, as empresas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu te respondo aí. Não, sim, com certeza. Eu concordo com você que esse excesso, ele tem os seus problemas. A mesma forma que houve uma facilitação, né? Também vão gerar transtornos, né? Então, é preciso, igual você falou, a informação ela tem que ser bem explorada, né, de uma forma coerente e sem que haja um excesso, um prejuízo, né, para as pessoas. E o distanciamento realmente ele pode acontecer. Ele acontece muitas vezes. O que as pessoas não podem esquecer, isso é ótimo, ponto fortíssimo nós trabalharmos com vários conhecimentos, várias informações, é tudo de bom, quer dizer, hoje você tem tudo de informações, mas cuidado, não vamos deixar o ser humano de lado, contato, quer dizer, é você ter a pessoa, quer dizer, pensar no ser humano, e não somente uma máquina. Quer dizer, hoje tem gente que prefere, às vezes, namorar pelo computador. Isso. Então, quer dizer, está faltando o ser humano, contato com o ser humano. A minha mensagem é essa, é voltar um pouco a esse contato, que talvez ficou pouco estabelecido. Enquanto as pessoas participavam há pouco tempo atrás, né, de reuniões familiares, festas e tal. Hoje eu participo de uma comunidade no Facebook, no Orkut, e acho que estou me socializando, não é isso? É verdade. Acho que aí realmente tem que parar para pensar. São dois opostos aí bem às vezes a pessoa na mesma empresa está comunicando pelo MSN. Justamente, acontece. Quer dizer, não pode levantar e ir lá comunicar, mas enfim, é o que está vindo, é a tecnologia, a gente tem que adaptá-la, mas sem esquecer desse ponto importante. Que é o ser humano, né? Ser humano, isso. Mas você falava desse seminário lá, realmente foi muito, alguns assuntos surgiram nessa questão mesmo. Parece que o pessoal ainda tem um certo receio, né, com essa questão da manipulação das informações. Então é uma grande preocupação e a Assembleia de Minas está preocupada com isso. A forma como comunicar. Justamente. Isso. Então, acho que esse seminário foi mais nesse sentido, no sentido de tentar reunir um grupo para tentar construir uma nova forma do governo de Minas comunicar com a imprensa do interior. Porque acho que eles ficam muito focados na capital e acabaram esquecendo da imprensa do interior, que tem um poder muito grande, porque ele está próximo do cidadão. Né? Então, às vezes o cidadão arcoense, por exemplo, tem acesso a uma mídia de Arcos e não tem acesso a um estado de Minas, a um outro jornal de maior, né, repercussão. Então, a preocupação deles era justamente com essa mesmo, de atingir esse público de uma forma mais organizada. Ótimo. Então, é muito bacana. Cristiane, vamos falar aquele grande problema. Eu fui chamado para falar em público. Aí bateu aquele friozinho na barriga e travou tudo. O que fazer? Primeira coisa, para falar em público, a gente tem que ter 3 itens importantes, que eu chamo de chá. Primeiro, conhecimento do assunto, porque também não existe milagre. Se eu não souber do assunto que eu vou falar, não tem como. Então, conhecimento, conteúdo, saber o que você vai expressar, pesquisar tudo sobre o tema que você escolheu.
de preferência, fala sobre a sua expertise, algo que você é especialista. Não vai tentar falar algo que você não sabe, que é mais complicado. Então, o conhecimento. Segundo, que é o H, é as habilidades. Aí você deverá procurar ajuda. Técnicas, existem técnicas, trabalho de recursos vocais, verbais e não verbais, que trabalha faz esse trabalho todo corporal, vocal e de dicção. Tá? E atitude de procurar e de ir. Agora, toda pessoa deve ter o frio na barriga, sim. Porque o frio na barriga, ele é sinal de que, opa, peraí, algo novo. Eu vou preparar, eu vou buscar, eu vou correr atrás. Então, se ela teve, ela tem que ter coragem, mas saber o que ela vai enfrentar também. Saber qual que é. Agora, a gente tem assim, mais uma média de 48%, 52% de pessoas que têm medo de falar em público. Tudo isso? Tudo isso. E o medo, ele nasce muito do nosso pensamento. É a pessoa que fica com aquilo ali, será que eu vou dar conta? E se eu errar? E se eu falar? E se eu gaguejar? E se eu cair? E se as pessoas não gostarem? Então, com esse se, não faz ela ter atitude suficiente para procurar nem ajuda. Então, aqui, eu inicio os cursos aqui em Arcos, uma vez a cada 2 meses, e o pessoal me liga e fala assim, eu não sei se eu tenho coragem de participar do curso de oratória. Então, eu acho interessante isso, eu não sei se eu tenho coragem. Por quê? É medo de participar. Porque existe um gigante dentro da pessoa que, no curso, ou até mesmo no desenvolvimento, a pessoa fica muito boa, ela fala bem. Então, por exemplo, eu filmo no início e no final. E quando eu mostro para a pessoa o que ela fez, o que ela conseguiu, ela nem ela acredita. O desenvolvimento tanto que foi bom. Então, a pessoa, todo mundo tem um gigante dentro dela. Todo mundo tem algo que é maior, que ela consegue desenvolver. Então, o medo de falar em público, ele é algo que ele trava. Mas você deve começar a desafiar esse medo. Primeiro, ter atitude. Então, lembre sempre do chá. Ao falar em público, toma um chá antes de falar em público. Agora, também, se você não sabe do assunto, é um pouco complicado. Não existe fórmula mágica. Um assunto que você não domina, não adianta. Agora, quanto mais você desafiar, mais você vai ter oportunidade e você vai conseguir fazer um trabalho legal, fazer um bom... Agora, o improviso. O improviso, ele existe, tem como a gente fazer o improviso, porém, tem que ter essa atitude e esse conhecimento de ir atrás do que você quer. Desafiar. Então, o medo é em falar em público, deixa eu desafiar. Amanhã eu falo na igreja, depois eu faço uma leitura em algum lugar que tem mais gente. Vai desafiando esse medo. E procurar uma ajuda também é importante. Outra questão, o discurso escrito é correto, é o ideal ou é errado? Você fala, você tem um apoio na hora do discurso? O discurso mesmo para leitura. Por exemplo, no caso de um político, eu sou um vereador, sou um presidente, sou um prefeito e vou falar. Eu escrevo você meu pode, discurso com anterior. certeza. Porém, um discurso tem que tomar muito cuidado. Nós conseguimos falar, a gente fala de 120 a 150 palavras por minuto. Então, um discurso de muito tempo, de mais de 5 minutos, cansam as pessoas. Então, escrevam dessa forma, lembrando sempre disso que eu falei. Se a gente fala de 120 ou 150 palavras por minuto, um discurso não pode ter mais que 500 palavras, porque senão ele fica cansativo. E pode sim você colocá-lo na tribuna, você pode ter a tribuna e colocar o apoio, porém, é muito importante você fazer uma leitura expressiva, que é uma leitura que você só vai olhar, para lembrar em tópicos e vai falar aquilo que você vai fazer. E não ficar lendo o tempo todo, porque senão fica cansativo. Então, o público, ele tem que ter esse contato visual com o palestrante, com o discurso, com o orador, por exemplo. Ele tem que ter esse contato. Então, tem que ter o olhar direto com o público. Ele pode usar o apoio, sim, porém, tomar muito cuidado. Então, eu até brinco assim nos cursos. Gente, não leva aquela folhinha que fica balançando, porque se você tiver tremendo, vai perceber. Se levar um apoio, tem que apoiar, é ideal que apoie numa tribuna. Se não tiver isso, a tribuna, leve uma ficha mais durinha, algo que você não vai... Agora, se o discurso for algo que vai ser pouco, que você conseguir falar, fala de coração, fala da forma como você... treinou, fala de dentro, que aí não fica bem legal. Não precisa você decorar. Decorado a gente acaba esquecendo, pode esquecer. O ideal talvez é você focar em
no público ali e tentar como se estivesse conversando com aquelas pessoas. E trazer, isso é o ideal, você olhar nos olhos, você comunicar o que você quer. Que aí o discurso passa a ser algo emotivo, passa a ser algo que as pessoas vão acreditar no que você vai falar. Agora, pega um discurso decorado. Você não, quando você decora um discurso, ele fica é muito superficial. Então não é muito legal. Então o ideal realmente é você falar do coração. Então você põe algumas palavras-chave do que você quer dizer e vai desenvolver naquele tema. Tá? Então fica bem interessante. Tá? Agora o político ele tem que tomar muito cuidado, porque senão ele fala demais. Falar demais. Normalmente o político fala muito. Né? Isso, então ele tem que tomar muito cuidado, porque ainda aquele ditado é bem legal mesmo. Fala pouco, mas fala bonito. Ele é isso mesmo. Porque quanto menos você falar, mas você falou certo, falou o ideal, pronto. Eu até, quando eu ministro discurso no improviso, eu dou a seguinte dica. Começou a falar, começou a repetir alguma coisa que você falou no início, é momento de concluir. Acabou. O assunto já não está mais ali. Então, essa dica eu falo, olha, quando vocês começarem a falar e já repetir uma outra palavra, ou você está alongando muito e já começou a esquecer, é momento de finalizar. Conclui bonito. Para não cometer mais erros. E falando em político, nós estamos chegando aí ano de política. Você tem aí pacientes políticos ou ainda não? Não te procuraram? Já me procuraram, mas não de Arcos. Eu tenho de Pains, eu tenho de Capitólio, mas de Arcos ainda não. E nem faço ideia quem que seja. Como eu não fico muito em Arcos. Então, pessoal aí da política que acompanha a gente, pode procurar a Cristiane. Vamos evitar aqueles discursos cansativos, que não vão levar ninguém a nada, né, nos palanques, né? E vamos construir um político bem preparado, né, Cristiane? Até para poder defender os projetos fora do nosso estado, em Brasília. Na verdade, um político ele tem a sua função. Ele não é só para ganhar a eleição em Arcos ou em qualquer outra cidade, pronto. Não, ele tem que defender, ele tem que saber o que vai comunicar, levar um projeto para Brasília, para Belo Horizonte. Ele tem que saber como comunicar esse projeto. E a maioria das vezes as pessoas não sabem como comunicar esse projeto, falar, representar a nossa cidade. Para representar a nossa cidade, tem que se comunicar bem. Gente, isso aí mesmo. Acho que isso aí é uma dica importantíssima para quem tem interesses, né, de se candidatar, que é a preparação. Porque, igual você falou, depois que o cara é eleito, ele às vezes não sabe falar no plenário da Câmara, ele não sabe, vai numa reunião com o governador, com o presidente, e não sabe se expressar, né? E aí acontece muito. E perde muito projeto. Perdendo as coisas por não saber. Perde verbas, não consegue. Porque o que acontece? Hoje em dia, o que a gente tem? É um network. O que é o network? É contatos, rede de contatos. Então, o político hoje, eu penso assim, o político moderno, ele tem que, por exemplo, chegar em Brasília e fazer contatos, trazer coisas para a nossa região, trazer uma escola nova, trazer projetos, verbas, ONGs, não sei, o que puder. Para isso, ele tem que o quê? Ter um network. Como que ele vai ter um network? Através da comunicação. Se ele não se comunica bem, como que ele vai conseguir? Isso, Jaime, nós estamos falando de políticos, mas isso serve para todo mundo. Todas as áreas. Porque hoje, quem é a pessoa sem network? Então, por exemplo, hoje muitos cursos que eu tenho, que eu ministro fora, Manaus, Goiânia, São Paulo, foi muito de network, de conhecer uma pessoa num curso e comentar, eu faço isso, aí a pessoa, legal, daí passa um tempo, você recebe um e-mail. Eu lembrei de você através de um curso tal, que você ministra. Então, quer dizer, é você fazer uma rede de contatos, e essa rede de contatos vai te possibilitar algo no futuro. Pensando em Arcos, como uma cidade que é polo industrial, uma cidade que está em pleno crescimento, nós temos a gente tem que abraçar isso aí. E trazer políticos, as pessoas que representem realmente a nossa cidade. E não que está ali só para falar, Arcos, eu sou agora o prefeito, não. Representar realmente a Arcos. Né? Isso aí eu acho que é importantíssimo. É muito triste quando você vê um representante da comunidade, né, que às vezes não sabe se expressar. Né? Então, é interessante que tem E a gente tem muitas pessoas preparadas aqui em Arcos, né, que podem
fazer esse trabalho, mas o fato da pessoa ser preparada, eu diria, ter feito um curso superior, ele não quer dizer que ele seja preparado na comunicação. Então é importante esse complemento. Né? Isso é a grande questão. Por exemplo, o curso de oratória da USP, eu que ministro de Ribeirão Preto. Então, tem 3 anos que eu enviei um projeto, ele foi aceito, então todo ano a gente oferece o curso de oratória e comunicação e estratégia para os alunos. Então, eu tenho alunos lá que têm projetos maravilhosos, que saem inclusive na Globo, projetos assim que são reconhecidos, tanto internacionalmente quanto também no Brasil. E eles têm dificuldade. Então, muitos chegam e comentam, como que eu vou fazer? Eu quero fazer o curso de oratória, que eu preciso comunicar isso. Eu tenho que apresentar esse trabalho no congresso e não consigo. Imagina. Então, imagina, o currículo perfeito, mas não consegue comunicar. Então, é algo que tem que abrir mesmo a cabeça, que a comunicação, não sei se você sabe desses dados, mas 95% dos problemas dentro de uma empresa é problemas de comunicação. Não sabia, muito, hein? É muito. É um número muito grande. Muito grande. Então, isso é para uma pesquisa, mas, enfim, é algo que é preocupante. Tá? Ok. Cristiana, estamos aqui já com mais de 1 hora, né? Gostaria de deixar aqui, colocar para você falar agora do futuro, dos seus projetos, o que você está fazendo, né? O que você pretende fazer. Eu sei que você é uma pessoa que sempre está escrevendo, sempre que está pesquisando bastante, né? Então você tem muitos projetos. O que você tem aí guardado aí para nós que você pode adiantar? Hoje janeiro vai ser lançado eu sou coautora de 2 livros, que é um que chama Ser Mais em Comunicação e o Ser Mais em Atendimento. O Ser Mais em Comunicação, eu sou autora de um capítulo que chama Líder Comunicador, que eu vou explicar o processo de comunicação de uma liderança, de um gestor. Ficou muito lindo, inclusive ele é resultado de vários cursos que eu ministrei de liderança, na comunicação na liderança, e a excelência do atendimento comunicativo no Ser Mais em Atendimento, juntamente com a Lúcia Kratz, que é a formadora do Gestor Coach. E então esses 2 já vão ser lançados em janeiro. Esses já estão prontos. Então vão ficar prontos em janeiro. Aí quando lançar, provavelmente eu vou enviar alguma coisa para a imprensa. Divulgar, sim. E tem um que está, o de oratória, que está em trâmites ainda de editora, que está em projetos ainda, mas está escrito, está pronto. E tem vários artigos que eu publico internacionalmente, que é através da USP, que são artigos científicos, que é mais na população acadêmica, voltado para a academia, mas que é de revista internacional. E ano que vem eu estou fazendo doutorado, então estou estudando, ano que vem eu começo as pesquisas. Provavelmente vai sair mais outro capítulo de acordo com essa pesquisa do doutorado. E estou escrevendo, eu gosto muito. De doutorado, ela acaba no final, transforma num livro. Se na verdade for algo que interessar alguma editora, sim, mas acaba uma tese, em vários artigos a gente publica e tudo, inclusive um artigo eu já vou publicar agora, em fevereiro, devo publicar de uma parte da pesquisa. Então, porque o doutorado são 4 anos, eu estou indo para o meu 2º ano. Então, aí já estou... mas é bem interessante. Esse livro de oratória é um manual prático, totalmente prático. É como se a pessoa, na verdade, ele vai ser um instrumento. Quem fizer meu curso de oratória, já vai ter incluído o livro. Já vai seguir por ele. Isso, vai seguir por ele, porque ele é um manual prático. Ele é todos os passos que a pessoa tem que fazer para ter uma boa oratória. Chama Oratória e Comunicação e Estratégia, ainda o nome nós estamos definindo ainda. Mas eu acredito que o projeto, janeiro, fevereiro, já deve ter alguma notícia desse projeto. Muito bom. Isso. Parabéns, realmente é um trabalho diferenciado mesmo, né? A gente só esqueceu de um temazinho que eu até queria tocar, que é a questão de uma coisa que as pessoas têm dúvida, que é a questão da gagueira. Isso, a questão, nós esquecemos, acho que é importante a gente não finalizar antes de falar disso. A própria gagueira, aquela pessoa que fala pelo nariz, também é um problema muito
que existe muito no nosso meio, né? Todos esses problemas são tratados pelo fonoaudiólogo? Sim. A gagueira, inclusive, hoje a mídia até divulgou muito, porque a gagueira era muito assim, a pessoa fazia, sou gago, a pessoa é gaga. E aí ela não conseguia nada, não conseguia emprego. Ela era como se fosse... me sumiu a palavra, mas é como se fosse a pessoa sempre... ele é gago. Ficava aquela coisa... Ficava aquele estigma. Estigma, isso aí. E aí, o que aconteceu? Hoje, com as grandes campanhas, tanto da sociedade, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, e que trabalharam em cima disso, que a gagueira não é doença. Tá? Então, primeira coisa, gagueira não é doença. Mas pode ser tratada. Então, quer dizer, a pessoa ela é disfluente, ela tem uma dificuldade na fluência. Então, o que ela tem que fazer? Nós temos que trabalhar essa fluência. Ela não é uma pessoa que totalmente gaga. Ela tem momentos que ela fala correto, ela tem um momento de fluência. Então, o trabalho de gagueira é muito bem feito. Mas eu sempre tive uma dúvida. O problema do gago é na fala ou é no pensamento? Então, ou é de conjugar as duas coisas? O que eles falam? O gago, ele geralmente, né, a pessoa, ele fala, o pensamento dele vai mais rápido que a fala. Por isso que quando ele canta, ele não gagueja, porque o canto é automático. Então, para a fala, ele tem que elaborar. E quando ele vai elaborar, o que ele faz? Ele não consegue, ele vai muito rápido. Então, assim, geralmente, eu tenho muitos pacientes pequenos que têm gagueira, eles são muito inteligentes. Então, é uma criança agitada, que quer tudo, que quer pegar tudo, quer brincar com tudo e quer falar o tempo todo. Então, por isso que ele acaba gaguejando. É uma criança ansiosa que tenta falar, então ela acaba tendo um momento ali da disfluência. Tá? Mas tem todo um trabalho que dá para ser feito, tá? que melhora muito. Então, é muito importante. E é preferível que seja enquanto criança. Enquanto antes. Existe uma fase, de 2 a 7 anos, que é a fase da disfluência, que é comum a criança gaguejar. Porém, antes, a criança não entrava em atendimento. Hoje, até o último congresso que eu fui, disseram, né, nas pesquisas, que deve sim entrar em atendimento. Então, hoje eu percebo que os pais levam mais as crianças. E melhora muito rápido, porque é uma fase, então passa. Agora, se essa fase manter, porque às vezes o pai chama atenção, aí a criança acaba adquirindo realmente a gagueira. Então, é muito importante levar o quanto antes. Tá? Levar essa criança o quanto antes. E também a pessoa que fala pelo nariz, a questão de que é uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade na fala pelo nariz, é fanho, né? Fanho. Tem que ver o que está causando. Então, é muito importante ir no otorrino, às vezes pode ser uma adenoide, uma alergia. Aí vai ao otorrino e o otorrino vai ver se é necessário caminhar para fono. Se for somente estética, não tem nada, não viu nada orgânico, não tem adenoide, não tem alergia, aí sim, caminha para fono, a gente faz um trabalho para melhorar a voz. Então, tem muitos casos que às vezes eu falo assim, não sou satisfeito com a minha voz. Aí a gente consegue fazer um trabalho bem interessante com a voz. Né? Claro que a gente não vai mudar a voz da pessoa, porque a voz é a extensão da nossa personalidade. Aí a pessoa, mas se ela quer trabalhar essa voz, dá para trabalhar bem. Dá para melhorar. Melhorar, né? Colocar uma performance melhor. Ok. Recebemos aqui a Cristiane Romano. Cristiane, realmente o tempo para a gente falar é pouco, mas pode ficar aberto já para, né, quando você quiser voltar, Obrigada. Ficar à disposição. Né, quando você tiver uma novidade lá dos seus trabalhos, pode voltar aqui, que a gente vai te receber com o maior prazer, que é um assunto interessante. E deixar o espaço para você aí falar o que você quiser, fazer suas considerações, né? E agradecendo desde já você por vir aqui e se dispor a falar para nós, né? E é isso aí. Eu gostaria de agradecer a atenção das pessoas que, né, ficaram esse tempo assistindo, agradecer a TV PCN, ao portal, a você, Jaime, Renato, por ceder esse espaço, para me convidar para vir aqui e dizer que eu estou à disposição, que eu tenho um site que é o www.cristianeromano.com.br ou www.cursosemcomunicação.com.br. E
E deixar aberto que vocês precisar de alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, entra através do site, faz o contato. E uma coisa que eu sempre falo, acredite em você, no seu potencial, que é muito melhor. Quando você acredita e você desenvolve esse potencial, isso é muito importante. Então é a dica que eu deixo. E confie na sua comunicação e em você, porque aí você consegue ir longe. Tá certo? Muito obrigada pela atenção. Tá, só para reforçar, seu consultório fica próximo à Santa Casa, não é? Isso, em frente à Santa Casa, no prédio 88, número 88, em frente à Santa Casa mesmo, não tem só erro. Procurar ali que você vai encontrar lá a Cristiane, vai marcar uma consulta, uma avaliação, né, Cristiane? Se tiver dúvida, pode entrar em contato também, não tem problema. Beleza. Gente, falamos aqui com a Cristiane Romano, né? Agradecer vocês pela participação, agradecer você que vai assistir a gente, que o programa vai ficar gravado, viu, Cristiane? Depois as pessoas vão assistindo pelo YouTube e também pelo Portal Arcos, né? Então, a gente depois continua tendo retorno, né, desse programa. E você que estiver assistindo a gente aí, pode rever a reportagem, né, a entrevista de hoje, também pelo Portal Arcos. Eu creio que a partir de amanhã a gente já coloca no site, né? E convidar você para a próxima segunda-feira participar com a gente novamente. Até o final da semana a gente divulga um novo convidado e vamos estar recebendo aqui mais uma pessoa para falar do seu trabalho, porque o intuito aqui é valorizar o profissional, valorizar o político da nossa terra, né? Para ele ter o espaço para mostrar e falar assim cara a cara com as pessoas. É uma ferramenta que Arcos até então não tinha, né? Hoje você tem a possibilidade de falar e a pessoa ver você. É diferente de você falar pelo rádio ou de você escrever, né? A pessoa está vendo você pelo vídeo. Então, agradecer você mais uma vez pela participação, desejar a todos uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço.